Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos iniciar esta edição falando da pandemia, Nayara. A taxa de ocupação em leitos de UTI já está em quase 90% em Mato Grosso. Diante da situação, o governador Mauro Mendes realiza reuniões na manhã desta segunda-feira para discutir medidas para conter o avanço da pandemia da Covid-19. Pois é, Lúcio, além das reuniões, hoje deve ser realizada uma audiência de conciliação entre os prefeitos de Cuiabá e de Várzea Grande para julgar o pedido feito pelo Ministério Público Estadual sobre o fechamento do comércio nas duas cidades. Então, agora a gente vai ao vivo com a repórter Luciana Gavilha, que vai trazer mais informações para a gente também sobre esse pedido. Luciana, boa tarde. Olá, boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. De fato é isso. E olha, a reunião ainda não acabou. O governador Mauro Mendes permanece ainda aqui no Palácio, porque hoje é uma maratona de reuniões. Logo pela manhã, às 8h30, ele recebeu os representantes dos poderes, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Defensoria e outros segmentos também, justamente para encontrar um plano eficaz de enfrentamento contra a Covid-19. Durante o período da manhã, quando os secretários de governo vieram aqui para o Palácio, eles diziam que não haviam como falar em lockdown. Eles iriam sim defender algumas medidas mais restritivas, mais fiscalização, mas essa palavra lockdown praticamente já estava proibida no governo, não seria uma diretriz. Mas agora, com uma primeira reunião que chegou ao fim, existiu aí um novo termo, viu? Um mini lockdown. Então, para a gente entender como deve acontecer, eu vou conversar com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Guilherme Maluf, que vai explicar para a gente. São medidas, então, ainda mais restritivas, mas não um fechamento total. O que ficou definido, presidente? Explica para a gente. O governo comunicou aos órgãos, poderes, instituições, que diante desse cenário de 90% quase de ocupação dos leitos, teria que adotar medidas mais restritivas. E a proposta que foi colocada de um decreto, de um mini lockdown, esse é um termo, talvez não seja esse exato termo, mas funcionaria normal das 5 horas da manhã até as 19 horas. A partir das 19 horas, um toque de recolher com fechamento de todo o comércio. Então, essa é a proposta do governo. Ele ainda vai provavelmente ouvir os prefeitos, tá? E em seguida deve anunciar o decreto hoje ainda. Tá? Então essa é a proposta do governo, que a partir das 19 horas haja um toque de recolher onde as pessoas não vão poder circular, vai haver uma fiscalização por parte da Polícia Militar, apenas necessidades essenciais vão poder estar traficando após as 19 horas. Então, pelo que o senhor está explicando, por exemplo, a gente pode entender que os restaurantes, os shoppings seriam os segmentos mais atingidos com essa nova medida de funcionamento até às 7 horas da noite, é isso? Provavelmente sim, tá? Isso por 15 dias. É o tempo onde aí vai ser feitos os estudos sobre o impacto disso na infecção por Covid, né? Em relação aos poderes, muda também o horário, o expediente, passa a ser home, vai ter atendimento presencial? Provavelmente nós vamos ampliar também os nossos... não vai haver mais, provavelmente. No caso do TCE, no TJ também comunicou, TJ não, na casa do Executivo, não vai haver atendimento físico. Então, durante 15 dias, o atendimento vai ser apenas por videoconferência. Presidente, em relação à educação, já teve alguma definição? Porque as escolas da rede privada teriam um atendimento híbrido a partir desta segunda-feira. Foi já mencionado toda essa problemática, essa situação em volta da educação? Segundo o governador, manterá a proposta para a educação, funcionará como qualquer atividade nesse horário das 5 da manhã até as 19 horas. Obrigada pelas informações. Olha só, é importante a gente ressaltar aqui que praticamente todo o secretariado do governador Mauro Mendes falava que não seria eficiente um lockdown justamente para manter a economia, mas seria sim uma busca para tentar fazer um equilíbrio entre a saúde
e também a remuneração, né? Os cofres públicos, já que a situação financeira de muitas empresas, principalmente das pequenas e médias, já estava em uma situação delicada por conta do lockdown inicial que se teve com a pandemia no ano passado. Nós falamos com alguns secretários que externaram sobre essa preocupação de encontrar encaminhamentos mais eficazes, conter aglomerações e também fiscalização. Vamos acompanhar então duas entrevistas com os secretários antes do término desta primeira reunião com o governador Mauro Mendes. O governador está preparando um projeto aí para mandar para a Assembleia e passando as metas do governo para essa semana. Vai ter lockdown? Não tem lockdown, não há de falar lockdown ainda. Se o ser humano não tiver preocupação com a própria vida, não é governo que vai resolver isso também, né? E algumas medidas vão ser tomadas. Eu não saberia dizer ainda quais são, porque vai ter esse debate com os prefeitos, com os poderes, mas algumas medidas têm que ser tomadas para a gente evitar o colapso dos hospitais e salvar o maior número de vidas, equilibrando com a atividade econômica. Olha, ainda durante o período da manhã, foi relatado pelos secretários que todas as diretrizes aqui seriam transformadas em um projeto de lei que seriam encaminhadas para a Assembleia Legislativa, mas pode mudar, tá? Todas essas novas diretrizes podem ser através de decreto. Mas ainda existe uma situação um tanto particular, que é em relação também a Cuiabá e Várzea Grande. Logo mais às 2h da tarde, existe uma reunião de conciliação entre os dois municípios na Justiça, na Vara da Fazenda Pública em Várzea Grande, da qual o juízo é que vai definir diretrizes para a capital, podendo sim ter medidas ainda mais restritivas ou não. Portanto, estamos também ainda aguardando, né, todas essas definições. Só que o prefeito Emanuel Pinheiro já antecipou que ele não vai participar dessa reunião que acontece às 2h da tarde, porque ele estaria em Brasília. O prefeito Emanuel Pinheiro faz parte da Frente Nacional de Prefeitos que estão tentando fazer um consórcio para comprar os imunizantes e também outros insumos no combate à Covid-19. Mas o prefeito encaminhou 2 representantes, o vice Estopa, para participar da reunião que acontece já nesse momento entre o governador Mauro Mendes e os 141 prefeitos do estado de Mato Grosso. E também à tarde, quem deve participar dessa audiência no Poder Judiciário de Várzea Grande seria o secretário Luiz Cláudio. Estas são as informações. Lúcia e Nayara, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Luciana, pelas suas informações. Uma ótima tarde.